mais ou menos em 2010, eu resolvi entrar dentro de um carro e visitar o maior número de câmaras possíveis que eu conseguisse encontrar. Esses são os locais que eu fui pessoalmente. Os pontos rosa são os que eu fui de avião, os amarelos que eu fui de ônibus e os azuis de carro. Essa ideia de viajar e percorrer o país para conhecer as câmaras me trouxe um resultado sensacional, que foi conhecer câmaras em vários lugares e ter a oportunidade de ter essas câmaras como clientes da ADA, utilizando as nossas ferramentas, seu sistema, site e assim por diante. Mas percebi não só que elas precisavam dessas ferramentas, mas também que elas precisavam de conhecimento, pois hoje, eu não sei se ficou claro para vocês, mas qualquer pessoa abre uma câmara, qualquer pessoa, sendo maior de 18, podendo constituir uma empresa, qualquer pessoa pode abrir uma câmara. Mas e as consequências disso? Quais são as consequências de você, não necessariamente tendo estudo, abrir uma câmara dessa e sair fazendo julgamentos, conciliação ou mediação? Bom, a verdade é que a maioria não durava 6 meses, acabava fechando. Acredito que, e aí descobri isso, com esse tempo todo andando, que era realmente a falta de conhecimento, mas a falta de onde buscar esse conhecimento, aonde procurar esse conhecimento. Hoje não existe, além dos órgãos nacionais e estaduais, não existe, até mesmo eles não têm tanto material suficiente para suprir essas necessidades. Então, somando os clientes da ADA Sistema hoje, está desatualizado tanto a minha apresentação quanto o mapa. Ontem eu fechei com o 20º estado. A gente está atendendo 20 estados do Brasil com soluções então para essas câmaras. Eu digo que essa é a minha experiência. Então, os lugares onde eu fui, as câmaras que eu visitei, e baseado nisso foi possível saber então quais são as dificuldades que essas câmaras enfrentam. Qual é o panorama atual? Essas são as câmaras filiadas ao Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem CONIMA, as em amarelo. As em vermelho são da CBMAI, Câmara Brasileira de Mediação, e Arbitragem Empresarial, funciona dentro das associações comerciais. São as únicas. Faltou aqui unir então os clientes da ADA, que são os em azuis. São as únicas câmaras do país? Não são. Quantas câmaras tem no Brasil? William Bonner disse numa reportagem do Jornal Nacional que existem 300, ele está enganado e muito. Ninguém sabe quantas câmaras existem no Brasil, mas existem muitas. A ADA Sistemas tem mais ou menos um cadastro de 800 câmaras. Claro que dentre essas 800 câmaras que a gente tem cadastrado, muitas já fecharam, outras nem tem site, outras trabalham em lugares que vocês não acreditariam. Então, não há como saber hoje com quem você conversa. Conversei com o Carmona ontem, conversei com outras pessoas que praticam arbitragem, eles não conhecem esse número. Não podia esquecer de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, Essas são as câmaras filiadas à FECEMA, das quais a gente está próximo, Então temos câmara em Blumenau, Brusque, Itajaí, Joinville, Balneário Camboriú, Florianópolis. Essas são as câmaras filiadas à FECEMA. Existem outras? Existem, sem dúvida nenhuma. Desculpa, eu falei Jaraguá do Sul. Se eu não falei, eu vou falar agora. Jaraguá do Sul, que foi a primeira, então, a fazer a implantação do software. Desculpa. Vamos para a segunda pergunta. Mercado de trabalho. Fizemos um levantamento de quantos procedimentos passaram pelo sistema.
Então a gente tem ali 78 mil procedimentos. Para quem é estudante de direito, ouve falar dos procedimentos da justiça, isso aqui não é nada. Quando eu falei isso para o autor da lei ontem, ele quase caiu duro, porque ele não imaginava que existia tantos procedimentos, que alguém tinha levantado esse número com tantos procedimentos. Me recordo que no primeiro evento do SECMASC, falaram, a Câmara de Brusque falou para ele em torno de 7 mil procedimentos. Ele já havia ficado, já ficou assustado. Quando eu falei para ele em 78, ele surtou. Dentre isso, nós temos um pouco mais de 95 mil pessoas físicas e jurídicas, ou seja, empresas, pessoas comuns, borracharia, supermercado, e não só aquelas grandes arbitragens que vocês ouviram falar aqui. Existem muitos, inúmeros, imagináveis casos de R$500, R$1.000, e são os que mais existem. Esse mito de que a arbitragem, conciliação, mediação, mas arbitragem, é só para grandes empresas, eu já falei, é um mito, não existe isso. A arbitragem, ela nasceu com esse intuito de se fazer para grandes negócios. Ela funciona muito bem em grandes negócios, mas também nos pequenos negócios. Então aqui, número melhor ainda, 543 operadores, ou seja, conciliadores, mediadores e árbitros. Se a gente for comparar isso com o judiciário, nós estamos de parabéns. Um valor original de 236 milhões, um total de quase, um pouco menos, mais ainda, quase 420 milhões, só que a gente só consultou 42 clientes. Nós não consultamos todos os nossos clientes. Então esse número ele vai pelo menos triplicar, se não aumentar mais que isso. Isso aqui é a resposta para qualquer questionamento sobre a arbitragem. A arbitragem como meio alternativo de solução de conflito deve ser vista no seu papel mais relevante, o de propiciar o investimento, gerar empregos e alavancar a economia. Isso responde aonde vocês vão utilizar tudo isso que vocês viram aqui, no dia a dia. Todo mundo tem conflito, principalmente os estudantes vão sair daqui, vão para o mercado de trabalho, onde vão encontrar conflitos. Já foi dito nas palestras anteriores, você não precisa ser só o advogado de uma parte, você pode representar uma parte, você pode ser a parte, você pode ser o árbitro, você pode ser o secretário, ou seja, um mercado de trabalho inédito, que ainda não foi explorado, e dificilmente hoje, no momento que a gente vive, dificilmente vai se encontrar um mercado novo, e um mercado acessível a qualquer um, a qualquer pessoa, seja ela mais simples que for. Conta-se que em Goiânia existia duas famílias poderosas, que os pais faleceram e sobraram os filhos, e eles não sabiam, eles dividiam uma terra, e lá não se fala em pequenas, se fala em muitas terras, então lá eles dividiam aqueles terrenos, e ninguém sabia onde era a divisão daquilo. E como é que vão decidir, já que todo mundo morreu, não tem papel naquele lugar lá, como é que vão fazer para saber onde é que é? E morava um senhor, que nunca foi para a escola, mas ele morava lá 50, 60 anos naquele lugar. Ele foi o árbitro, porque ele foi a pessoa que viu aquilo, viu as famílias vindo para lá, viu elas construindo a cerca num lugar, destruindo, colocando em outro lugar, e ele sabia onde era a origem. Então ele foi o árbitro, ele não precisava de estudo nenhum para dizer o que ele viu a vida dele inteira. Eu sei que eu vou pegar pesado agora, mas isso aqui eu tirei do consultor jurídico. O advogado deve resolver seus conflitos sem depender do juiz. O que a gente mais encontra nessa área é a resistência do advogado. Vocês já ouviram os palestrantes falando que os advogados são criados, recebem instrução para litigar. Então, assim, quando o advogado perceber
que é através da arbitragem que ele vai conseguir resolver os casos dele mais rápido, e qualquer um, porque hoje para um advogado não vale a pena pegar uma causa de R$500, não paga o custo que ele vai ter. Então, assim, a hora que ele descobrir que ele pode levar isso para dentro de uma câmara, tentar uma conciliação, uma mediação, uma arbitragem, e ele, não só ele, vai ter mais trabalho, como vai deixar os clientes dele mais felizes. Essa mensagem de que o advogado deve se atualizar é uma coisa constante. Nunca se falou tanto sobre conciliação, mediação e arbitragem como se fala nos dias de hoje. A Ada Sistemas tem uma ferramenta que busca qualquer palavra de conciliação, mediação e arbitragem na internet. Então é um mercado que tem que ser explorado, principalmente por quem está começando, tem que ser bem discutido isso, porque vale a pena. Quais são as perspectivas? Está lá a alteração da lei de arbitragem, que vai possibilitar em muito a criação de novas câmaras. Eu acredito nisso. Isso é uma tendência, não tem como fugir disso. A criação de novas câmaras. As câmaras atuais vão perder mercado? Não, não vão perder mercado. Existe mercado para todo mundo. A gente viu que em Santa Catarina existem 7 câmaras filiadas, 7, 8 câmaras filiadas à FECEMA. Existem ainda algumas outras que não se divulgam tanto. Mas e o resto do estado? E o resto do país? A nova lei de mediação, que também foi falada, e a alteração do CPC. Essa eu quero dar um pouco mais de ênfase. A ideia do novo CPC ainda não entrou em vigor, mas vai ser a possibilidade de uma Câmara fazer contato com o Judiciário, fazer um termo de parceria, e toda a conciliação que é feita no Judiciário ser feita dentro de uma Câmara, a privatização da conciliação. Se isso acontecer, nós vamos ter uma Câmara em cada bairro de cada cidade do país, sem dúvida nenhuma, porque é o que ocorreu hoje. Hoje, para você ter um bom atendimento médico, você precisa de um plano de saúde, não tem como fugir disso. Se você quer segurança, você precisa privatizar isso, comprar isso. Então, se você quer educação, infelizmente não dá, o poder público não suporta a demanda. E o mesmo acontece com a justiça. Hoje, se você quer ter um resultado rápido, eu não estou falando de comprar resultado, eu estou falando de você ter um exemplo básico. Fiz uma negociação, tenho R$100 mil parado, esses R$100 mil parado durante 12 meses, quanto ele deprecia? Se eu retornar R$90 mil desse em 30 dias, quanto eu consigo investir depois, né, nesses meses que sobram? Essa que é a diferença, então, da utilização, e por isso que os grandes negócios utilizam isso, as grandes empresas utilizam isso, pela celeridade. Não importa ficar parado, o interessante é continuar a trabalhar.